Olá pessoal, eu sou Hamilton, analista ambiental do ICMBio. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da biodiversidade, zoologia, botânica e história natural, que é um dos tópicos que está no edital de vocês. Falar sobre uns assuntos mais interessantes, que é chamados fatores biológicos determinantes do risco de extinção. A gente já viu minha aula passada sobre extinção. Eu vi que de extinção é o quê? É o desaparecimento de uma espécie, de uma subespécie ou de grupo de espécies, sejam elas animais ou vegetais, ou seja, o organismo é considerado extinto quando não há mais nenhum exemplar vivo dele. Esse é o conceito mais restrito de extinção. Existem outros conceitos, como por exemplo, espécie localmente extinta, espécie ecologicamente extinta, tá bom? Mas o conceito restrito de extinção é que não tem exemplar vivo daquele organismo. Então, para que uma nova espécie surja, para que a população aumente, tem que haver duas formas, ou uma reprodução sexuada ou uma reprodução assexuada. Nós, seres humanos, nos reproduzimos de maneira sexuada, mas existem organismos, as bactérias, por exemplo, que se reproduzem de maneira assexuada. Tá? Então, tanto a sexuada quanto a assexuada, ela tem suas vantagens e suas desvantagens. Falando aqui um pouco da reprodução sexuada, quais são as desvantagens? Busca e seleção de parceiros, realmente é muito difícil, muito complicado você encontrar um parceiro, uma parceira que realmente seja adequado para você fazer o cruzamento e, consequentemente, a perpetuação da espécie. Custo da meiose. Na meiose, a gente sabe que apenas metade dos genes vão para a prole. Então, metade vai do pai, metade vai da mãe. Além do mais, de produzir gônadas é caro. Então, manter, por exemplo, testículo é muito caro, tá? Biologicamente falando. E quais são as vantagens? As vantagens do sexo, da reprodução sexuada é o quê? A geração de diversidade no planeta, gente. A maior variabilidade genética você encontra na reprodução sexuada. Evidentemente, a reprodução sexuada ela acelera a taxa de evolução e também densifica a força de seleção contra mutações deletérias. Populações assexuadas possuem menor variabilidade genética em ambiente adverso. O que é que acontece, gente? Quando você tem uma reprodução assexuada, se houver uma adversidade naquele ambiente, aquela adversidade ela pode ser impactante para toda aquela população, ou então boa parte dela, tá bom? Por isso que diz lá naquela propaganda lá, contra a bactéria, mata 99% das bactérias, né? Então seria mais ou menos isso. Então 99% das bactérias elas são mortas. Por quê? Porque elas têm uma estrutura genética muito semelhante. Então essa é uma causa ruim da reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, como nós temos uma maior variabilidade genética, então os organismos que se reproduzem de maneira sexuada, eles têm uma menor tendência à extinção. Tá bom? Então, nesse caso, repetindo, a reprodução assexuada, ela tem a maior taxa de extinção nas populações que fazem uso desse mecanismo, porque tem menor variabilidade genética. E outra coisa, a probabilidade de que uma espécie venha a ser extinta é relativamente independente de há quanto tempo ela existe, ou seja, não interessa a tua idade da tua população, isso é de menos para a extinção, ou seja, você pode ter 1 milhão de anos, mas você poderá ser extinto de qualquer maneira. Não significa que você vai ser extinto ou ter maior ou menor probabilidade de extinção apenas porque é você mais velho ou mais novo. Tá? Uma coisa não depende da outra. Doença. A gente sabe que a doença, sem dúvida alguma, é outro fator biológico de extinção. A gente sabe que no Brasil, na história, quando os portugueses chegaram e encontraram as populações indígenas aqui, muita dessa população foi dizimada porque não tinha resistência, por exemplo, a uma simples gripe. Então pegaram doenças e simplesmente dizimaram. Foram dizimadas mesmo do Brasil. Competição, sem dúvida alguma, também é outro fator biológico que pode estar relacionado aos riscos de extinção. A própria extinção dos competidores, né, como eu falei para você sobre a questão dos competidores aí, no caso da extinção dos dinossauros, o que aconteceu? Quando os dinossauros foram extintos, alguns animais, como por exemplo os mamíferos de menor porte, passaram a ocupar aqueles espaços deixados pelos dinossauros, o chamado nicho ecológico. Consequentemente, com a extinção dos dinossauros, novas espécies surgiram
novas espécies começaram a pegar, né, aquele ambiente para elas. Consequentemente, elas se desenvolveram, aumentaram de tamanho, porque não havia, nesse caso, mais os competidores. A própria dieta, com certeza, também é um fator biológico que está relacionado à extinção. Tamanho da população é outro fator fundamental, ou seja, populações que têm maior número de indivíduos, elas têm uma taxa menor de extinção. Tá? Então, se você tem uma população de 1.000 indivíduos e uma população de 1 milhão de indivíduos, naturalmente essa de 1 milhão tem menor probabilidade de ser extinta. Tá? Porque então tem muita gente, tem muito indivíduo ali. Então, o tamanho da população também é um fator biológico que influencia a extinção de uma espécie. O tamanho do genoma também é outro fator que influencia, tá? Um fator biológico. O tamanho do corpo, tá, gente? Como falei para vocês agora, os dinossauros que eram muito grandes, chegou o meteoro e dizimou os dinossauros, extinguiu os dinossauros. Já espécies menores, como esse da imagem aí, que eram espécies menores de mamíferos que viviam em tocas, essas espécies elas não foram afetadas pelo meteoro que caiu no planeta Terra, porque eram espécies menores, elas viviam em tocas, então o tamanho do corpo também, sem dúvida alguma, influencia, é um fator biológico que influencia a extinção daquele organismo. A área de vida, com certeza, ou seja, o ambiente onde aquele indivíduo está. Se você tem, por exemplo, um animal vivendo numa região onde tem muita caça, e um animal, uma região onde não tem tanta caça, onde está mais isolado, mais conservado, naturalmente a probabilidade dele ser extinto naquela área onde tem muita caça é maior. Naturalmente, o próprio tamanho da área. Áreas pequenas tendem a ter maior taxa de extinção. E falando um pouco sobre nosso último tópico, que é a radiação evolutiva, ou seja, evolução filogenética e filogeografia. Gente, a radiação evolutiva é o que? É a dispersão, é o surgimento de novas espécies. Então você tinha, por exemplo, aqui um protista, o tempo vai passando, né? A linha do tempo vai nesse sentido aqui, e à medida que vão surgindo as mutações, as diferenças físicas e genéticas, vão se criando novas espécies, vão criando barreiras geográficas que vão separando as espécies com o tempo elas vão criando novas espécies e por aí vai. Tá? Então, ou seja, com o passar dos anos nós temos 1 trilhão de espécies aí, conhecidas e não conhecidas, a nível mundial. Então, esse processo todo é a chamada radiação evolutiva. Tá bom? Então, é um processo que ocorre quando um grupo ancestral coloniza novos ambientes, ou ele coloniza de maneira natural, ou simplesmente ele é forçado a isso. Então, essa radiação ela resulta na especiação, ou seja, a formação de novas espécies, além da adaptação fenotípica, que algumas coisas a gente vai estudar hoje nessa aula. Antes de mais nada, a gente precisa conhecer alguns conceitos muito importantes da nossa radiação evolutiva. O primeiro conceito é a homologia. A homologia, gente, são semelhanças herdadas de um ancestral comum. Por exemplo, o chimpanzé e o homem. Gente, eu sou evolucionista. Vocês estão fazendo uma prova do concurso do ICMBio, que é feito por uma instituição científica, educacional, que é o SEBRASP. Então, assim, independente da sua crença religiosa, se você acredita ou não na evolução, se você acredita ou não na questão do homem, do macaco, do chimpanzé, enfim, é uma escolha sua, tá? Sua. Mas para a prova de você não vai poder colocar lá a sua crença que vai para a prova, é o que está no livro de ciência, é o que está nos estudos científicos, é o que está na genética, tá bom? Muito importante isso. Então, o homem e o macaco têm o mesmo ancestral, então eles apresentam semelhanças. Essas semelhanças que vêm do mesmo ancestral são chamadas de homologia. Nós temos a homoplasia, que também são semelhanças, porém elas não são herdadas de um ancestral comum. Por exemplo, tanto a ave quanto o morcego, se nós formos analisar os ossos das asas deles, nós vamos perceber diversos órgãos semelhantes. Essas semelhanças da ave e do morcego são chamadas de homoplasias. Por quê? Porque elas não são herdadas do mesmo ancestral. A ave, vem de um ancestral, e o morcego, é um mamífero, vem de outro ancestral.
tá? Então, são semelhanças, mas são de ancestrais diferentes. Então, por isso que a gente chama de homoplasia. Um outro exemplo de homoplasia são as pernas saltatórias dos gafanhotos, que são os insetos, e de cangurus, que são mamíferos. Então vejam que são semelhanças, ou seja, os dois saltam, porém eles têm origem diferente. Então, homoplasias. E nós temos também chamada convergência, que são grupos diferentes, mas que devido ao ambiente, estarem no ambiente e sofrerem essa pressão do meio ambiente, eles desenvolvem características semelhantes, como por exemplo o tubarão, que é um peixe, e o golfinho, que é um mamífero. Ambos são grupos diferentes, mas estão no ambiente aquático. Então eles sofrem a pressão do ambiente aquático. Consequentemente, eles desenvolveram características semelhantes. Os dois, né, se formos analisar o corpo do golfinho e do tubarão, eles possuem semelhança no formato do corpo, mas eles são completamente diferentes do ponto de vista genético e do ponto de vista zoológico, porque um é mamífero e o outro é peixe, mas eles estão no mesmo ambiente, então eles sofrem a mesma pressão naquele ambiente. Então aquela pressão passou a fazer com que os dois tivessem características semelhantes. Tá? Esse processo se chama de convergência. Outro conceito importante são 4 palavras difíceis de decorar, eu entendo, mas deem print nesse texto aqui, tá, gente? Nesse slide aqui, caso vocês tenham dúvida. Primeiro conceito, a plesiomorfia. A plesiomorfia é uma característica mais antiga, gente, uma característica primitiva, que vários grupos possuem ou mesmo possuíam. Por exemplo, a presença de pernas em serpentes. As cobras, gente, elas tinham pernas quando elas eram bem antepassado delas, tá bom? Então elas tinham perna, então era uma característica primitiva, ou seja, uma plesiomorfia. Tudo bem? Já a apomorfia é uma característica derivada, é uma característica mais recente, é uma novidade evolutiva. Um exemplo, a marcha ereta. Então, da noite para o dia, tinha um animal que desceu da árvore, passou a andar ereto. Esse animal no futuro deu origem ao ser humano e hoje nós andamos de maneira ereta. Tá? Uma apomorfia. Nessa imagem aqui embaixo nós temos, por exemplo, várias apomorfias. O pelo, por exemplo. Tudo certo? O pelo surgiu, ou seja, uma novidade evolutiva, e alguns animais passaram a compartilhar aquele pelo. Entre outras apomorfias. Então, a apomorfia é essa novidade evolutiva que nós temos. E o que é a sinapomorfia, gente? Tanto a sinapomorfia quanto a alta apomorfia, elas são apomorfias, ou seja, são novidades evolutivas. Porém, a alta apomorfia ela é compartilhada por apenas um grupo de organismos. Já a sinapomorfia é compartilhada por 2 ou mais grupos. Por exemplo, leite, gente. Todo mamífero possui leite. Então, você vai encontrar no ser humano, na onça, no macaco, enfim, todo mamífero produz leite. Então, essa característica, ou seja, essa novidade evolutiva, ela é compartilhada por 2 ou mais grupos de organismos, por isso que a gente chama de sinapomorfia. No caso da tromba do elefante, apenas o elefante tem tromba. Então, uma característica única deste grupo de organismos. Por esse motivo, a tromba do elefante e a juba de um leão são chamadas de autapomorfia. Por quê? Porque uma característica derivada é uma apomorfia, é uma novidade evolutiva, porém somente esses grupos possuem essas características. Por isso nós chamamos de autapomorfia. Tudo bem? E vamos falar agora um pouco a respeito das características das escolas evolutivas. Nós temos 3 escolas evolutivas conhecidas. A primeira é a chamada taxonomia numérica, que é a fenética. Ela baseia-se na similaridade entre os caracteres de seres vivos. Ela procura sempre identificar o maior número de características entre os animais, entre os organismos. Ela sempre trabalha de uma maneira binária, ou seja, positivo se a característica existe, e negativo se a característica não existe. Depois disso, ela constrói uma matriz de similaridade e, por último, constrói um fenograma. Vocês vão já entender na prática isso. Por exemplo, gente, esse daqui nós temos uma tabela com 10 características e alguns grupos, o A, o B e o C.
Então, se a característica existir naquele grupo, você coloca um mais. Se não existir, você coloca um menos. Então, característica 1 está presente no A, no B, mas não está presente no C. E você vai fazendo isso para todos os caracteres, todas as características. Depois você vai construir, gente, uma matriz de similaridade, que é essa daqui, ó. Você vai contar quantas semelhanças os organismos possuem. Por exemplo, vamos contar aqui o A com B. O A com B tem 8 características. Vamos ver? Uma, duas, três, quatro, tá, gente? Porque a ausência também é uma característica. 5, 6, 7, 8. Então, o A com B tem 8 características. Se nós vamos contar o B com C, nós vamos ter duas características. Então, essa daqui é chamada matriz de similaridade. Tudo bem? Característica da chamada taxonomia numérica. E depois você vai construir um fenograma, que é esse esquema aqui, ó. Vejam que o A com B, eles têm 8 características. Então, eles dois estão mais próximos uns dos outros. Já o C, que tem apenas duas características compartilhadas com eles, então o C fica no ramo fora. Tá? Então, essa é a chamada escola fenética. Ela se baseia nas características visíveis dos organismos. Nós temos a outra escola, que é a gradista, que ela é chamada de taxonomia evolutiva clássica. Ela se baseia na teoria da evolução. Ela considera a história filogenética e as características adaptativas para criar os grados. Tá? Ela trabalha, ela assume os postulados do isolamento reprodutivo através da cladogênese e também da divergência morfológica, que é a anagênese. Nós temos dois processos, tá, gente? Aqui é a cladogênese. Por exemplo, você tinha aqui uma espécie A, bem aqui surgiu uma barreira que causou o isolamento reprodutivo, que é chamado de, e aí você houve um processo chamado de cladogênese, ou seja, é a separação, é a bifurcação em duas espécies nesse caso. Então, a espécie A teve um fenômeno de cladogênese com uma barreira evolutiva, uma barreira reprodutiva, certo? Isolamento, e aí surgiram duas espécies novas, esse processo chamado de cladogênese. Ou simplesmente pode não haver a cladogênese, mas aquele organismo ele vai adquirindo novos nichos, né? Novas funções naquele ambiente. Então ele vai criando, vai tendo várias diferenças, várias divergências morfológicas, vai criando mutação, recombinação gênica, e isso vai sendo modificado no decorrer do tempo. Isso se chama anagênese. Tá? Então a cladogênese forma essa bifurcação e a anagênese não tem uma bifurcação, mas há uma mudança entre eles. Aqui nós podemos ver claramente essa imagem como é que funciona na prática. Então a anagênese tinha um animal aqui, um rato, e vai adquirindo novas características, tá? Então até ele assumir uma nova espécie e surgir uma nova espécie. Já na cladogênese você tinha esse mesmo animal, aí bem aqui teve um processo de especiação por uma barreira de isolamento reprodutivo, e aí criou-se novas espécies. Bem aqui também teve uma outra especiação. Então essa é a anagênese e essa é a chamada cladogênese. Outro conceito, gente, importante, e isso daqui é muito, muito, muito importante, gente. Dê logo um print aí para vocês não se perderem. Os conceitos de grupos, grupo monofilético, parafilético e polifilético. Esse conceito cai bastante. Gente, essa questão de monofilético, parafilético e polifilético são a questão de a gente agrupar os animais, certo? Ou, melhor dizendo, os organismos. Então você pode ter grupo monofilético, que é quando o ancestral comum mais recente ele está incluído naquele grupo, e também inclui todos os descendentes daquele ancestral. Por exemplo, o grupo dos vertebrados. Quando eu falo vertebrados, eu estou incluindo todos os vertebrados, desde mamífero até réptil, etc. Então, quando eu falo grupo dos vertebrados, eu trato de um grupo monofilético, porque eu estou incluindo todo mundo. É o que está mostrando aqui nessa imagem aqui, ó. Então, grupo monofilético, vamos pegar o ancestral bem aqui, por exemplo. Então, esse ancestral, sabe que esse grupo inclui todos os descendentes dele? Inclui, né, gente? Porque o H é descendente dele, o E, o F e o G também são descendentes dele. Então, você tem um ancestral e todos os descendentes desse ancestral. Então, por esse motivo, é chamado de grupo
monofilético. E o que é o grupo parafilético, gente? Ele inclui o ancestral, mas não inclui todos os descendentes dele. Tem 2 exemplos para vocês de parafilético. Os répteis, gente, que cai bastante em prova, tá, gente? Não esqueçam. Réptil é parafilético. Réptil é parafilético. E os peixes também são grupo parafilético. Por exemplo, vamos aqui no nosso esquema. Esse grupo, vamos pegar o ancestral dele bem aqui, gente, ó. Então, esse é o ancestral. Será que esse ancestral inclui todos os descendentes dele? F, G, H são descendentes dele, né? Então, estão incluídos, estão em azul. O D é descendente dele, correto. O C é descendente dele, correto. O A e o B são descendentes deles? Deles são, mas eles não estão incluídos no grupo azul. Então, por esse motivo, como o A e o B são descendentes dele, mas não estão incluídos no grupo, então a gente chama de grupo parafilético. Tá bom? E por último, polifilético. Ele não inclui nenhum ancestral. Ponto. Tá? Então, a conservação requer que o grupo tenha pelo menos 2 origens evolutivas separadas. Por exemplo, se eu comparar os morcegos, que são mamíferos, com as aves, esses 2 grupos conjuntamente, tá, são chamados de polifilético, porque um é mamífero e o outro é ave. Então, eles têm uma origem ancestral totalmente diferentes. Tá? Em nosso esquema, por exemplo, o ancestral do C e do D seria esse bem aqui, ó. Já o ancestral do E, do F e do G seria esse bem aqui. Então, eles têm 2 ancestrais completamente diferentes. Então, seria o grupo polifilético. Repetindo, monofilético inclui o ancestral e todos os descendentes dele. Parafilético inclui o ancestral, mas não inclui todos os descendentes. Tem descendente que vai ficar do lado de fora. E o polifilético inclui vários ancestrais dele, por exemplo. Aqui nós temos outro exemplo para recapitular para vocês, gente. Eu vou dar uma ênfase nos répteis porque os répteis são os que mais caem em prova. O grupo dos répteis é chamado de parafilético. Por quê, gente? Porque não inclui as aves. As aves, gente, elas descenderam dos dinossauros. Tá? Falando de uma maneira bem grosseira com vocês. Elas descendem dos dinossauros. Então, os dinossauros eles eram considerados que répteis. Eles eram répteis, gente. Então, quando eu falo hoje, no mundo hoje, os répteis, a gente não inclui as aves. A aves é um grupo estudado de maneira separada. Então, pelo fato de que os répteis não incluem todos os descendentes, então ele é chamado de grupo parafilético. Aves e répteis têm o mesmo ancestral. Ponto. Mas quando a gente fala réptil, a gente não inclui as aves, que têm o mesmo ancestral, por exemplo, que um jacaré. Eles têm o mesmo ancestral, mas eles estão em grupos separados. Então, se eu tenho o mesmo ancestral, mas esse ancestral não inclui todos os organismos, todos os animais, por exemplo, todos os descendentes, então é um grupo parafilético. Tudo bem? E pelo nosso cladograma aí, gente, a gente pode perceber o seguinte, que os crocodilos, os jacarés, eles estão bem próximos da ave no aspecto evolutivo. Então, a galinha que você come no seu jantar, ela é bem próxima do jacaré ali do Pantanal, evolutivamente falando. Dando continuidade, falando agora sobre a cladística, ou se chamar a sistemática filogenética, que é a nossa última escola, terceira e última escola. Ela considera a história evolutiva e as características adaptativas dos seres vivos. Ela também se baseia na cladogênese e na anagênese, certo? E ela considera apenas grupos monofiléticos. Ou seja, ela não trabalha com parafilético, ela não trabalha com polifilético. Ela trabalha apenas com grupos monofiléticos, ou seja, que inclui o ancestral e todos os descendentes dele. Ela utiliza cladogramas e uma diferença muito grande entre o gradista, que a gente pôde ver agora, e o cladismo é o que? É o conceito de espécie. Enquanto que o gradista ele trabalha com o conceito biológico de espécie, o cladismo trabalha com o conceito filogenético de espécie. Então, o conceito biológico de espécie são grupos de populações naturais que elas fazem o cruzamento, tá? E estão reprodutivamente isoladas de outros grupos.
desse tipo, ou seja, deixa descendente fértil. Então, conceito biológico de espécie, grupos de animais, por exemplo, de organismos, né, que conseguem se cruzar, conseguem deixar descendente fértil. Esse é o conceito biológico de espécie. Já o conceito filogenético de espécie é o menor agrupamento diagnosticável de um conjunto de organismos dentro do qual há um padrão parental de ancestrais e descendentes. Então, essa é uma diferença grande entre o gradista e o cladismo. Tá? Cladista. Só resumindo aqui as escolas, tá, gente? As três escolas, enquanto que a fenética, a cladística e a evolutiva, os três trabalham com grupo monofilético. Os três consideram. Mas a cladística, que ela é digamos assim, a mais aceita, cientificamente falando, ela não trabalha nem com parafilético e nem com polifilético. Ela não aceita a homoplasia, mas ela aceita a homologia derivada. Lembra da homologia? Homologia são semelhanças, são características semelhantes herdadas de um mesmo ancestral. Já a homoplasia são semelhanças que são herdadas de ancestrais diferentes. Então, caso vocês queiram, né, futuramente dar uma lida melhor, eu utilizei esse livro aqui de Mark Hillel, chamado Evolução, para preparar essa aula que era parte das escolas. Então, só caso vocês tenham uma curiosidade no futuro, por enquanto não precisa ler, porque vocês têm já muito material para vocês lerem. Caso queiram dar uma bisbilhotada, o livro aí é esse. Tá? Então, o cladismo ele é inequívoco, porque só existe uma árvore filogenética para todos os seres vivos. Então, gente, o cladismo ele é o mais assim embasado cientificamente falando, tá? E não deixa muita margem assim, para muita ambiguidade, não. Vamos falar um pouco agora sobre a origem dos animais. Segundo estudos aí, o início de vida na Terra surgiu há 3 bilhões e meio de anos, com organismos procariontes que eram semelhantes a bactérias. Bem aqui, ó, nós tínhamos um ancestral, esse ancestral sofreu modificação e surgiu o grupo das chamadas bactérias, que a gente conhece hoje, e o grupo das arqueias, né? E também esse grupo aqui se ramificou e criou o chamado grupo dos eucariotos, que inclui inclusive os animais, as plantas, os fungos, entre outros organismos, tá? Então, sem dúvida alguma, um dos fenômenos responsáveis por essa diversificação, essa radiação evolutiva dos animais, das plantas, foi um fenômeno chamado de endossimbiose. O que é a endossimbiose, gente? Ele formou, o fenômeno que formou a célula eucariótica, ou seja, a partir da junção de um organismo pré-existente, que era uma célula procariôtica, ela pegou e ela meio que inseriu, digeriu, não chegou bem a digerir, na realidade. Ela passou a ter uma associação com essas bactérias aqui que existiam ali no meio, que eram menores do que ela. Essas bactérias fotossintetizantes deram origem aos cloroplastos, e a outra bactéria que não era fotossintetizante deu origem às chamadas mitocôndrias. Então isso formou a célula vegetal e a célula animal. Quem já estudou, os biólogos aí, que já estudaram genética, sabe que o DNA da mitocôndria é diferente do DNA do núcleo, certo? Por que isso, gente? Isso indica fortemente que, de fato, esse fenômeno da endossimbiose ocorreu. E que, de fato, a mitocôndria, assim como o cloroplasto, eram outros organismos totalmente diferentes que foram englobados em uma célula maior através do chamado fenômeno da endossimbiose. Tá? Então, esse fenômeno da endossimbiose que foi o grande responsável pela formação da célula eucarionte, que originou diversos organismos, como por exemplo os animais, os vegetais, entre outros. Tudo bem? Então esse fenômeno, sem dúvida alguma, foi fundamental para a irradiação dos organismos no planeta Terra. Em torno de 600 a 700 milhões de anos começaram a surgir os primeiros animais, já eucarióticos, porém de uma só célula. Então, em torno de 700 milhões aí de anos nós já tivemos aí os primeiros animais.
Então, durante o período cambriano, em torno de 541 milhões de anos, nós tivemos já uma rápida diversificação, chamada explosão cambriana. Depois nós tivemos a diversificação dos invertebrados, em torno de 500 a 400 milhões de anos. Começaram a surgir os primeiros peixes no período. Depois tivemos o período devoniano. E no período devoniano nós tivemos uma coisa muito importante, que foi o surgimento dos tetrápodes, gente. O que é que acontece? Na evolução, os peixes deram origem aos tetrápodes. Os tetrápodes deram origem aos anfíbios. Os anfíbios deram origem a quem? Aos répteis, que deram origem às aves. Então vejam como são as mudanças que vão ocorrendo naquele organismo, naquela espécie, que vão gerando novas espécies, novos agrupamentos. E evidentemente, como falei para vocês, a extinção dos dinossauros abriu o caminho para a diversificação de mamíferos e também de aves. Nesse caso, os dinossauros deixaram de existir, extinguiu-se os competidores, os predadores, então novos organismos puderam ocupar aqueles nichos deixados pelo dinossauro. Aqui só mostrando para vocês mais ou menos a escala de tempo. Aqui também outra imagem mostrando para vocês a escala de tempo do desenvolvimento dos animais. Vamos falar um pouco a respeito da origem dos cordados, ou seja, os cordados é aquele que tem a notocorda, que inclui todos os animais que a gente conhece, certo? Todos os vertebrados propriamente dito. Inclui peixes, inclui anfíbios, mamíferos, répteis, aves. Tá? Então todos eles estão incluídos no grupo dos vertebrados. Então vejam o que acontece. Você tinha o organismo anterior, ancestral, vão criando novas apomorfias. Por exemplo, ovo com amínio, à medida que novas apomorfias vão surgindo, ou seja, características derivadas, novidades evolutivas, aí vai havendo uma ramificação no ramo da escala evolutiva. Então, assim foram criados os cordados. Novamente, eu repito, vejo que no grupo dos répteis, na verdade está até errado aqui nessa ilustração do livro, não sei direito qual foi a intenção do autor do livro, na verdade os répteis deveriam vir só até aqui, né? Só até aqui. Porque as aves, embora elas tenham a mesma origem dos répteis, mas elas não estão incluídas no grupo dos répteis. Por esse motivo que o réptil é um grupo parafilético, conforme eu já falei para vocês, tá bom? Mas notem que as aves, elas estão bem mais próximas dos crocodilos, né, os jacarés. Então, e esses grupos aqui estão um pouco mais distantes das tartarugas, das cobras, etc. Tá? Então, mas esse grupo aqui dos répteis está muito próximo, geneticamente falando e filogeneticamente falando, dos grupos mamíferos. Então, esse grupo todo está muito próximo dos anfíbios. Todo esse grupo aqui está muito próximo dos peixes, certo? Inclusive, esse peixe aqui chamado selacanto, até hoje a gente encontra esse peixe aqui no planeta Terra de milhões de anos, e é chamado de fóssil vivo. Pensava-se que esse peixe tinha sido extinto, mas quando foi há algumas décadas, os cientistas conseguiram encontrar esse peixe novamente lá na África. Então descobriu-se que esse peixe ele nunca foi extinto, ou seja, ele está aí há milhões de anos no planeta Terra, sobrevivendo lá no fundo do oceano, lá na região da África. E falando um pouco sobre a evolução das plantas, as plantas tiveram também um ancestral aquático, provavelmente uma alga marinha. Novamente foram surgindo, que está destacado em verde aí, novas apomorfias, novas características das plantas. À medida que vão surgindo as apomorfias, novos grupos vão surgindo. Então, um passo evolutivo, conseguir viver fora da água, ter gametas que consigam deslocar em pouca água, o gameta masculino nada até a fêmea. Foi uma característica evolutiva, foi uma apomorfia. Então, isso fez com que surgissem as briófitas. Quando foi depois, teve um novo passo evolutivo. Corpo com vasos condutores de seiva, que até então as briófitas não tinham esse corpo delas conduzindo com vasos condutores de seiva, por isso que elas são plantas um pouco menores. Então, a partir do momento que o corpo começa a ter esses vasos condutores de seiva, que é uma característica evolutiva, que é uma apomorfia, surge um novo grupo de plantas, que são as pteridófitas, as samambaias, por exemplo.
Aí vem mais um passo evolutivo. Qual é? A presença do grão de pólen, que leva o gameta masculino até o feminino, através do vento, por exemplo. Foi mais uma novidade evolutiva. Além disso, também houve formação de sementes, que abriga, protege e nutre o embrião. Foi mais. Então, isso originou outro grupo de planta, as gimnospermas. Por último, teve mais um passo evolutivo, a presença de flores e frutos, que originou as angiospermas. Então, se amanhã tivermos mais um passo evolutivo, pode ser que surja outro grupo de plantas. Pode ser, certo? Então, é assim que funciona naturalmente a evolução das plantas e dos animais, ou seja, quais são as novidades evolutivas que vão surgindo, causando a formação de novos organismos. E vamos falar agora de outro assunto extremamente fundamental. Nós estamos tratando de radiação evolutiva, então radiação evolutiva nada mais é do que a formação de espécies. Tá? Então, a especiação é o processo pelo qual novas espécies são formadas a partir de uma espécie ancestral. A especiação significa a evolução do isolamento reprodutivo entre duas populações. Então, gente, fala de maneira bem clara, a especiação é a formação de novas espécies. Ponto. Tá? Mas antes de falarmos da especiação propriamente dito, é importante nós falarmos de uma coisa chamada isolamento pré e pós-zigótico. Pré-zigótico, o nome já fala. É quando as espécies elas não conseguem reproduzir, elas não conseguem cruzar. E o pós-zigótico, elas conseguem cruzar. Então, pré-zigótico, ele ocorre quando, por exemplo, isolamento ecológico, é um tipo de isolamento pré-zigótico, ou seja, as populações elas exploram ambientes diferentes, mesmo que elas não estejam separadas por barreiras físicas. Isso é muito comum de acontecer. Então, você tem duas espécies, por exemplo, que elas podem ter um tipo de alimentação completamente diferente naquele ambiente. Então, é um isolamento pré-zigótico, é um isolamento ecológico. Então, elas vão acabar explorando ambientes completamente diferentes. Com o passar dos anos, do tempo, esse isolamento vai fazer com que elas se tornem espécies completamente diferentes. Tá? Isolamento temporal. Elas têm período reprodutivo diferente ao longo do dia ou do ano. Isolamento comportamental, rituais diferentes de acasalamento, por exemplo, é outro comum. Isolamento mecânico, quando as diferenças morfológicas entre as espécies impedem que ocorra o acasalamento. A gente tem um exemplo muito comum em cachorro. Existem aqueles cachorros menores, que são os pincher, né? E existe o cachorro maior. Então, o cachorro maior, ele não consegue cruzar com o cachorrinho menor. E por último, temos também o isolamento gamético, que é quando o casalamento ocorre, mas a fecundação não, devido à incompatibilidade dos gametas. Isso é muito comum, inclusive o cruzamento propriamente dito, a reprodução é muito difícil. Às vezes ocorre o cruzamento, o macho ele acaba fecundando a fêmea, inserindo lá o espermatozoide, mas o espermatozoide ele não tem aquela mobilidade, por exemplo, ele é todo defeituoso, enfim, uma série de situações aí que impedem que ocorra realmente a fecundação. Então, é um isolamento gamético. Aqui é um exemplo. Nós tínhamos, por exemplo, aqui essas moscas. Então, umas delas foram separadas para se alimentar apenas à base de amido e a outra apenas à base de maltose. Com o passar do tempo, essas que se alimentavam de amido só queriam parceiros que também se alimentassem de amido. E aquelas que se alimentavam de maltose também só queriam parceiros que se alimentavam de maltose. Ou seja, com o passar do tempo, esses dois grupos formariam uma nova espécie, porque elas se isolariam reprodutivamente devido ao comportamento dela de querer apenas parceiros que tivessem a mesma alimentação que elas. Então, isso constitui chamado isolamento pré-zigótico. E temos também o isolamento pós-zigótico, gente, que é quando as espécies elas se cruzam, mas a sua prole híbrida tem baixa viabilidade ou fertilidade, ou seja, o zigoto é formado, mas ele não consegue desenvolver, ou simplesmente se desenvolve, mas é um adulto estéril. Que é o exemplo mais comum, os jumentos e os cavalos. Os jumentos, ele cruza com a égua, eles cruzam, eles produzem, que é um organismo, que é a mula, mas a mula ela é estéril. Então, nesse caso, aí nós temos o chamado isolamento pós-zigótico, porque ocorre o cruzamento, ocorre o desenvolvimento do indivíduo, mas ele é estéril. E o isolamento pós-zigótico ele evolui mais rapidamente em gênero heterogamético, ou seja, no caso da espécie humana, o masculino, porque o homem tem o X e tem o Y. Então, as espécies que têm gametas diferentes têm
é o isolamento pós-zigótico mais rápido evolutivamente falando. Tá? Então, pré-zigótico antes do cruzamento, pós-zigótico após o cruzamento, formando ou não adulto estéril. E nós temos mais 3 conceitos aqui, gente, que isso aqui é fundamental para a prova de vocês. Deem print aí, antes de continuar. Quais são os tipos de especiação? A alopátrica, a parapátrica e a simpátrica. A alopátrica é a mais comum, é mais fácil de entender, gente. A alopátrica nada mais é do que uma barreira geográfica. Então você tinha um grupo de organismos, né, uma espécie, houve uma barreira geográfica entre elas, e aí uma parte foi para cá, a outra parte foi para lá. Essa barreira geográfica pode ser um rio, pode ser uma montanha, pode ser qualquer outra coisa, tá? Uma barreira geográfica. E aí elas se isolam geograficamente falando. Com o passar do tempo, quem estava lá só cruza com quem está lá, quem está aqui só cruza com quem está aqui. E aí, com o passar do tempo, as duas formam espécies completamente diferentes. Esse é o tipo de especiação mais comum, que é, cientificamente falando, comprovada, aceita por todos os cientistas. Todos os cientistas aceitam a especiação alopátrica. O rio Amazonas, por exemplo, é uma barreira geográfica. O rio Amazonas não existia, ele se formou e, consequentemente, separou as manchas de animais, vegetais. A Cordilheira dos Andes é outro exemplo. Então, esse é a chamada especiação alopátrica, certo? Então, a especiação alopátrica ela necessita de uma barreira geográfica. Necessita. A parapátrica. Nova espécie evolui em uma população geograficamente contínua, ou seja, adjacente. Então, não há uma barreira geográfica na parapátrica, nem na simpátrica, tá? Mas a parapátrica ela evolui, digamos assim, lado a lado entre as duas espécies. Um exemplo, são esses animais aqui. Esses corvos aqui, gente. Esse corvo de topete, ele é muito encontrado no leste da Europa. Já o outro, no oeste da Europa. Certo? Então, assim, os dois são espécies diferentes. Ó, viraram espécies já, né? Mas eles antigamente eles eram uma só espécie. Só que aconteceu, eles passaram a viver, tipo, a explorar ambientes na Europa, mas em ambientes, uma mais a leste e a outra mais a oeste, possivelmente questão de comida, né? E aí isso fez com que o tempo, com o passar dos anos, quem estava a leste só cruzava com quem estava a leste. Quem estava a oeste só cruzava com quem estava a oeste. E aí isso fez com que esses dois animais passassem a ser espécies completamente diferentes. Quando elas estão explorando áreas adjacentes, contíguas, a gente chama de especiação parapátrica. Por último, nós temos a especiação simpátrica, que é quando nova espécie ela evolui no mesmo âmbito geográfico de sua ancestral, não há uma separação geográfica. Então elas estão ali no mesmo ambiente, só que elas estão, digamos assim, juntas e misturadas. Podemos pensar dessa maneira. Então, o exemplo mais comum é essa mosca ali. O que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, essas moscas elas exploram na realidade ainda dois tipos de hospedeiro, ou seja, de onde elas se alimentam. Um explora maçã e o outro explora outra planta lá que eu não lembro agora o nome. Então, mas elas estão no mesmo ambiente. Só que elas têm naturalmente hospedeiros diferentes. E aí o que acontece? Naturalmente, quem está naquele hospedeiro da maçã vai querer cruzar com quem está no hospedeiro da maçã. E quem está no outro hospedeiro vai querer cruzar com quem está no outro hospedeiro. Então, assim, sucessivamente. Mas, assim, em relação à parte geográfica, não há separação geográfica também. Elas estão no mesmo ambiente. Das três, gente, a especiação alopátrica, como eu falei, ela é mais aceita pelos cientistas. A especiação simpátrica, ela é mais contraditória. Então, assim, não tem muitos exemplos da especiação simpátrica, ela é mais duvidosa, digamos assim. E a especiação alopátrica ela é mais estudada, ela é mais aceita, certo? E ela está muito associada, como eu falei, à chamada barreira geográfica. Aqui nós temos exemplo. Então, a alopatria, nós tínhamos a população original, formou uma barreira entre elas e, no passar do tempo, elas ficaram isoladas e formaram nova espécie. A parapatria também, você tinha uma população original, entraram em novo hábitat, exploraram uma outra área do lado e formou uma nova especiação. Já a simpatria, você teve, nesse caso, apenas uma mudança genética, o ambiente continuou sendo o mesmo.
Então, dentro daquela própria população, vai formar uma nova subpopulação que vão dar origem a populações diferentes. Então, gente, dito isso, vamos agora resolver umas questões da banca. São questões bem tranquilas. Primeira questão ali, o bom exemplo de aplicação da filogeografia é um estudo liderado pelo professor Eduardo Esdrich, da PUC do Rio Grande do Sul. Os resultados mostraram que tanto a jaguatirica, para os jaguatiricas, leopardos, pardais, quanto para os gatos paracajá, leopardos, uiedi, existem 3 grupos principais de linhagens genéticas, possivelmente separados pelo Rio Amazonas e pelo Estreito do Paraná. Opa, tá vendo aqui, ó, as barreiras geográficas? Parapatria, né? Desculpa, alopatria. Alopatria, especiação alopátrica. Estudos sobre a jaguatirica têm indicado que esse felino prefere hábitat com coberturas densas de florestas, evitando os hábitats de fisionomias mais abertas, exceto à noite, quando ocasionalmente visita esses hábitats. Considerando esses estudos, julgue os itens a seguir. A partir desses estudos, é correto concluir que, para preservar toda a diversidade das espécies em questão, serão necessárias políticas conservacionistas dentro de cada uma das 3 grandes áreas onde as linhagens independentes ocorrem. Com certeza, né, gente? A gente precisa realmente preservar todas as linhagens. Então, independente do tipo de hábitat, do tipo de preferência de comportamento, etc. Claro que a gente necessita realmente preservar e criar políticas conservacionistas para cada uma das 3 espécies, com certeza. A questão 2. A filogeografia, com apoio de métodos de análise estatísticos, busca traçar a história evolutiva de uma espécie, examinando as linhagens que estão em cada população. Com certeza sim, né, gente? Essa é a ideia da filogeografia, é fazer um retrato da história evolutiva das espécies. Então, evidentemente, eu não trouxe para vocês, mas sim, existem métodos estatísticos que fazem essa análise para os pesquisadores. Tudo bem? Então, a resposta correta. Outra questão caiu no concurso 2022. Uma espécie de anta, já conhecida pelas comunidades ribeirinhas e indígenas dos estados de Rondônia e do Amazonas, foi recentemente descrita por pesquisadores e batizada de Tapirus cabomani. Este exemplar é a 5ª espécie do gênero Tapirus, né? E como todas as outras espécies de antas viventes, originou-se por especiação alopátrica, ou seja, uma barreira de isolamento geográfico aqui ocorreu. Tendo fragmento do texto acima como referência, julgue os itens subsequentes relativos à biologia e taxonomia do animal. Questão 4. A especiação alopátrica das antas viventes ocorreu por divergência genética entre populações que habitavam determinada região, devido à redução do fluxo gênico, ao ponto de surgir espécies diferentes, o que prescindiu da existência de distância geográfica em larga escala. A questão está errada, gente. Aí, o erro aqui, gente, seria essa palavra prescindiu. Prescindir é uma palavra que a banca adora colocar em questão. Tá? Então, se você precisava saber o que significa prescindir. Então, quando eu falo que uma coisa prescinde de outra, quer dizer que aquela coisa não depende, ela não necessita daquela. Tá? Então, a especiação alopátrica que a gente viu, foi a primeira que a gente viu, ela obrigatoriamente tem que ter o isolamento geográfico. Tem que ter. Então, ela não é questão que ela prescinde, gente. Na realidade, ela necessita, tá? Necessita do tá? Então, o erro aí daquela questão é justamente dizer que ela prescinde. Mas ela não. Essa questão de ela prescinde, na verdade, ela necessita sim da distância geográfica. Então, assim, essa questão, talvez o candidato errasse, não porque ele não soubesse o que é especiação alopátrica, mas sim porque ele não saberia o significado da palavra prescindir. E aí, a banca pode trazer essas confusões para vocês e vocês poderiam errar uma questão tranquila como essa, tá? Se a banca tivesse colocado ali tudo direitinho e colocasse no final especiação alopátrica que não necessita das distâncias geográficas, aí você conseguiria entender. Aí você, epa, é errado, porque ela necessita sim da distância geográfica. Tá? Então, assim, muito cuidado aqui, gente, com o português. Tá? Ali, o erro da questão foi o português e não a biologia propriamente dita. 5. Ciclo reprodutivo longo.
com período de gestação superior a 12 meses e geração, na maioria das vezes, de apenas um filhote por gestação, são características que aumentam a vulnerabilidade das antas devido às pressões ambientais. A gente viu isso na aula, completamente correto. Eu falei para vocês algumas informações, como, por exemplo, o tamanho do corpo, o sexo, a dieta, o tamanho da população, tudo isso são fatores biológicos que podem estar relacionados, podem, na verdade, estão relacionados à vulnerabilidade dos organismos a extinções. Certo? Então, a gente viu isso em aula e realmente a questão 5 está completamente correta. O ideal é aumentar o tamanho da população, tá? Para reduzir a pressão. Outra questão. A compreensão da dimensão da diversidade genética e da história evolutiva dos organismos vivos é crucial para estudos de biodiversidade geral, contribuindo na criação de programas para a conservação dessa biodiversidade. A respeito desse assunto, julgo os itens subsequentes, considerando a região neotropical. O agrupamento de peixes neotropicais em um clado monofilético evidencia a atual compreensão da evolução filogenética dos vertebrados na América do Sul. Gente, a questão está errada, gente. O peixe, ele não é monofilético. Os peixes são agrupamentos parafiléticos. Inclusive, existem pesquisadores que dizem que a palavra peixes, né, no sentido filogenético, não existe. Que não existe o chamado grupo peixes. Mas, enfim, essa é outra história. De qualquer maneira, gente, os peixes, assim como os répteis, eles são parafiléticos, tá bom? Questão 7. Marcadores genéticos e moleculares podem ser utilizados em estudos filogeográficos para explicar relações de ancestralidade comuns, rotas de migração e padrões de dispersão de espécies. A questão está correta, né, gente? Sem dúvida alguma, não tem erro algum nisso. De fato, os marcadores genéticos moleculares são utilizados exatamente para isso. Então, você faz lá a extração do DNA, usa marcador. Quando você vai lá, faz o sequenciamento genético, você consegue, por exemplo, traçar as relações entre os organismos e fazer a construção filogeográfica deles, construir a árvore filogenética, entre outras coisas. Então, questão 7 está totalmente correta. Questão 8. A piranha da espécie Pygocentrus piraia, um peixe pertencente ao grupo dos siluriformes, é encontrada abundantemente na Amazônia. Gente, essa questão está errada. Eu trouxe essa questão para discutir uma coisa com vocês, gente. Quando eu, lá na prova, em 2014, eu resolvi essa questão, eu acertei. Tá? Eu acertei. Mas por que eu acertei? Porque eu sabia, eu conhecia o grupo dos siluriformes. Eu conhecia, gente. Então, o que é que acontece? O candidato que não conhecia, naturalmente, se ele fosse responder, ele poderia errar a questão. Por que eu trago essa questão para vocês? Para vocês entenderem de uma vez por todas, primeiramente, vocês não são obrigados a responder todas as questões. Vocês podem deixar em branco as questões que vocês não sabem, tá? Então, respondam apenas as questões que vocês têm certeza. E essa questão aqui, a banca, ela trouxe de uma maneira muito complicada, sabe? Ela foi muito sacana com o candidato. Porque essa questão aqui era extremamente específica somente para o candidato que conhecia os siluriformes, como é o meu caso. Eu conhecia porque eu estudei isso na graduação em biologia. E tem muitos candidatos que não estudaram isso na graduação. E claro que não tinha por que saber. Nós temos milhões de animais no mundo todo, milhares de espécies de peixes, nós não tem como saber tudo isso, gente. Não tem como. Então a banca ela foi sacana nessa questão. Tá? Então, se caiu uma questão desse tipo na prova muito, muito, muito específica, gente, deixa em branco. Não tem que ficar batendo cabeça, não. Deixa em branco e segue a vida. Tá bom? Questão 9. Quanto ao fator fecundidade, os dados obtidos em estudos científicos raramente o relacionam ao risco de extinção dos animais? Claro que é errado, né, gente? Claro que a fecundidade é o principal fator, inclusive, da evolução dos animais. Certo? A gente verificou isso em aula, então, sem dúvida alguma, a questão 9 está errada. Questão 10. O maior tamanho corporal das espécies de mamíferos sujeitos à caça é uma característica que os predispõe à extinção. Questão correta, nós verificamos isso em aula.
certo? Eu falei para vocês que o tamanho do corpo, ele influencia, ele é responsável também, ele é um fator biológico diretamente relacionado com a extinção do organismo. Citei, por exemplo, os dinossauros e citei os mamíferos menores. Quando veio o meteoro, os meteoros matou os dinossauros e os mamíferos pequenos menores, que estavam em tocas, eles conseguiram sobreviver e depois passaram a dominar aquele ambiente que tinham sido deixado pelos dinossauros. Então, de fato, o tamanho corporal influencia sim os riscos de extinção de uma espécie. Questão 11 eu já falei ali, né, com a resposta, questão C, resposta C. Então, o grau de adaptação das espécies é um fator que pode contribuir para o entendimento do processo de diversificação de espécies e diversificação fenotípica em uma linhagem que sofreu radiação. Resposta correta. Outra questão. Marina preparava uma galinha para o almoço domingueiro, quando sua filha de 9 anos a filha dela, tá, gente? Ao observar cuidadosamente um pé de frango, disse: Olha, mamãe, parece um pé de dinossauro que eu vi na TV. Enfim, não sei de onde ela tirou essa ideia, mas enfim. Acerca dessa situação e de taxonomia e comportamento de vertebrados, julgue os itens. 12. A classificação dos répteis é parafilética? É parafilética, gente? Correto. A gente viu em aula que os répteis são parafiléticos. E para torná-la monofilética, as aves devem ser incluídas na classificação. Correto, né, gente? De fato, a gente viu que os répteis, eles são um grupo parafilético. Bati bastante isso com vocês na aula. E por que eles são parafiléticos? Porque eles não incluem as aves, que são descendentes também. Então, para que eles sejam um grupo monofilético, obrigatoriamente eles precisam sim incluir as aves, tá? 13. Antes de eu voltar para 13, gente, ó, uma coisa. Preste bem atenção numa coisa. Réptil é um grupo parafilético, porque ele não inclui as aves. Agora, se eu analisar as aves isoladamente, elas são um grupo monofilético. Tá? Então, preste bem atenção. Da mesma maneira, se eu for analisar os vertebrados como um todo, os vertebrados são um grupo monofilético. Aí, quando eu vou analisar dentro desse grupo vertebrado, eu analiso os répteis, esses répteis eles passam a ser parafiléticos. E quando eu analiso as aves, que estão dentro dos répteis, as aves, elas são monofiléticas. Então, muito cuidado para vocês não confundirem isso, tá bom? Que a banca pode dizer aí para vocês que as aves são parafiléticas. Não. As aves são monofiléticos, os répteis são parafiléticos, porque eles não incluem as aves, e têm o mesmo ancestral dos répteis. Então, cuidado, por favor. Questão 13. A observação da criança está cientificamente errada, pois não existem estudos sobre relações filogenéticas entre dinossauros e aves. Totalmente errado, né, gente? Claro que existe estudo. Questão 14. Aves, mamíferos e répteis têm um ancestral comum? Com certeza, gente. Até trago aqui para vocês uma imagem. Mostrei lá na aula para você, não foi? Então, o ancestral comum deles seria esse daqui, ó. Então, bem aqui nós tínhamos ancestral. Esse ancestral sofreu uma ramificação. Ou melhor dizendo, o ancestral bem aqui, né? E aí houve uma ramificação. Criou o chamado ovo coâmino, que originou os mamíferos, os répteis, as aves, tá? Então, são chamados grupos dos aminiotas, tá? Então, eles têm realmente aqui, ó, um ancestral em comum, tá? Eles fazem parte do grupo dos aminiotas. Aí, bem aqui, teve uma nova diversificação que formou o grupo dos répteis. Deveria estar bem aqui por conta das aves que são estudadas em grupo separado. Então, aves, sozinha, monofilético. Réptil, parafilético. Tá bom? Não confunda isso, por favor. Mas eles têm sim um ancestral em comum. 15. A proximidade filogenética dos jacarés é maior com as aves do que com as cobras e tartarugas. Com certeza, a imagem está mostrando isso para vocês, né, gente? O jacaré ele é mais próximo da ave do que da tartaruga e das cobras e dos lagartos. Então, perfeito. Questão 15 está totalmente correta. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Caso vocês queiram esse material da aula em PowerPoint, só enviar o e-mail de vocês lá para o meu Instagram, que eu vou enviar para vocês por e-mail, tá? Gente, não desistam. Logo, logo, daqui para julho, vocês vão estar assinando o termo de posse de vocês do cargo efetivo de analistas ambientais. Então, eu sei que é uma missão difícil,
Mas é possível, gente, da gente conseguir, no caso de vocês conseguirem aí a aprovação de vocês. Tenho certeza que vocês vão conseguir passar, mas vocês precisam continuar focados, resolvendo questões, vendo mais e mais vídeos de todos os professores possíveis que vocês conseguirem, tá? Então, muito sucesso, resolvam questões, façam resumo. Logo, logo vocês vão estar assinando o termo de posse de vocês também no cargo de analistas ambientais.